Sejam muito bem-vindos ao Por Trás do Trampo, eu sou o Darriê, aqui do meu lado está a Luana. E aí, galera? E hoje a gente recebe meu amigo, professor Daniel, chamado pelos alunos carinhosamente de o pai das letras. Seja muito bem-vindo, Daniel, ao nosso podcast. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, esse bate-papo aqui. Espero que seja um dos melhores aqui do programa. Como diria o Maurício Meirelles, esse é o mais esperado. O mais esperado, gostei. Dos últimos tempos. Mas é. Começa hoje aqui no Por Trás do Trampo uma série chamada Professores Incríveis. E aqui no Por Trás do Trampo a gente recebe professores que caem no gosto popular dos alunos há muitos anos. Os alunos têm uma verdadeira paixão por esses professores. Esses professores são responsáveis, junto com as instituições, junto com os próprios alunos e com a família, por realizar sonhos há muitos anos. Daniel, muito obrigado por ser o nosso primeiro convidado para a nossa edição Por Trás do Trampo, Professores Incríveis. Fico bastante lisonjeado, né? Eu achei que ia começar semana que vem, não agora, mas tudo bem. Mas eu agradeço, sim, pelo convite, pelo rótulo, acho que é muito importante, principalmente para mim, que me dedico com muito apreço à profissão de professor. Gosto bastante, acho que vem a calhar com todo momento, com o meu trabalho aqui em Palmas. Eu já estou passando a barreira dos 5 anos, acho que já há uma consolidação de uma atividade. Fico feliz de estar iniciando aí a série de entrevistas com outros professores igualmente incríveis, e você é um deles, eu tenho certeza. Obrigado, meu querido. É sim, prof. O prof, grande prof Darriê. Daniel, querido, você é professor de português, da gramática, literatura, redação, né? Que Interpretação de texto também? Também. Interpretação de texto, nossa. Essa galera pena, hein? Pena. Mas em que momento na sua vida, na sua infância ou adolescência, você percebeu que iria trilhar esse caminho de lecionar a gramática, a literatura? Olha, a primeira coisa que eu pensei em ser alguma coisa foi engenheiro. Mas é porque eu achava bonita a palavra engenheiro. O que você vai ser? Engenheiro. Aí um dia eu descobri que era ser engenheiro, aí eu percebi que... Né, muita matemática. Não, esse negócio aí... Sou de línguas. Não é para mim, não. Mas assim, eu sempre tive muita facilidade com algumas coisas dentro da língua portuguesa que os outros não tinham. Mas isso aí só foi acontecer lá, vamos supor, no ensino fundamental 2. Porque assim, resumindo a história da escola, o Daniel aluno. Quando eu entrei na escola, eu entrei numa escola, na primeira série, vamos contar assim, né? O prézinho, a gente, né, antes disso não conta. Eu estava numa escola particular, que à época meus avós conseguiam fazer o pagamento dessa escola, e então era uma escola muito boa, mas eu não era um aluno muito bom. Eu era um aluno com muita dificuldade, muita preguiça, não gostava de copiar, não gostava de fazer atividade, então eu era um aluno muito moroso. E aí eu fui me arrastando pelo ensino fundamental 1, né? Tinha destaque em uma outra coisa, mas não era, olha, é um bom aluno. Aí depois que passei um período numa escola pública, e aí depois eu voltei para a escola particular, aí eu percebi que na escola pública eu me destacava entre os outros por causa do nível. Infelizmente, a escola pública da minha cidade eram escolas públicas muito defasadas. E então, o conhecimento que eu já tinha da escola particular, na escola pública, parecia que eu era o melhor aluno da escola. Acho que eu tomei gosto por ser assim, olha, o Daniel é o melhor aluno. Aí eu fui estudar numa escola muito tradicional em Santos, escola que o Sérgio Mamberti estudou, né, aquele Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum foi aluno dessa escola, só pessoas eminentes da cidade de Santos. E lá eu descobri que eu tinha muita afinidade com gramática, graças à minha professora Angelina. Tanto que ela me deu a primeira gramática que eu tive na minha vida, foi dada pela professora Angelina. Então acho que ali nasceu essa ideia do vou gostar de português. Agora, ensinar, ser professor, foi com o tempo. E aí eu percebia que eu tinha muita facilidade de ajudar os meus amigos. Eu era o cara
que ia à tarde na escola. Eu tenho algum grupo de amigos até recentemente uma amiga minha me falou assim, se o Daniel ensinava pra gente lá no ensino médio, ensinar pra vocês aí já é fácil. E aí, nessa coisa de eu ir à tarde na escola, né, eu fazia a mesma coisa que a minha professora Sueli, que foi ela que falou, menino, você vai ser professor de português. Eu falei assim, a senhora é doida. E ela acertou. Então ela me Mas viu... nesse momento, desculpa interromper, você Né? já tinha se transformado, né? De um aluno mais ou menos Sim. para um aluno mais dedicado, que ia para a escola à tarde. Você estudava de manhã? Estudava de manhã e à tarde isso. Mas isso foi bem depois, assim, daquela experiência. Claro. Né? Aí eu fui tentando entender melhor, ser um aluno melhor, estudar mais. E eu digo assim, a base que eu tive na escola é que me ajudou a ser um professor. Com o que, não vou dizer assim, a faculdade, claro, a faculdade te ensina muitas coisas, mas essa base que eu tive lá com a professora Angelina, com a professora Sueli no ensino médio, é que veio, né, para proporcionar essa coisa do conhecimento do futuro professor. E ali eu ali eu percebi que eu tinha capacidade para ser professor, só não aceitava. Talvez inicialmente eu não aceitei naquele primeiro momento. Eu sabia que eu tinha capacidade para, mas não era uma coisa. Só depois que eu fui estudar, na verdade meu sonho, aí com uma profissão mesmo, era ser diplomata. Aí eu descobri que para ser diplomata eu tinha que morar no Rio de Janeiro, eu tinha que fazer, já ter um curso superior, eu tinha que ir não sei para onde, não sei o quê. Eu falei, não sei se vai dar para fazer isso tudo não. Mas eu tentava estudar inglês. Eu tentei estudar inglês muitas vezes. Eu não suporto inglês. Mas você tentou por alguma razão específica? O quê? O inglês? Não, eu tentava, eu tentava falar inglês para poder juntar o currículo para ser diplomata. Eu fazia todo esse. Eu fui estudar espanhol, italiano. Que idade você tinha? Eu tinha 17. Não, eu comecei a estudar idiomas desde os 12. Que massa. Né? Nossa, eu comecei a estudar orgulho, espanhol desde os 12, sozinho, porque eu gostava de espanhol. Aí chegou a TV a cabo na minha casa, eu botei naquele TVE, no canal da Espanha. Ai, que legal. Eu quero falar isso aí. Que legal. Eu quero falar isso daí. E aí começou a fazer. Aí eu fui fazer CNA, aqueles cursos tradicionais, de escolas tradicionais. Né? Quero mandar até um abraço para minha professora Mônica William, que foi minha primeira professora de espanhol. E foi a primeira disciplina que eu dei aula como professor, foi espanhol. Ah, foi? Foi. Eu dei aula de espanhol numa escola onde eu fui aprender inglês. Olha Uau. só. Essa escola onde eu fui aprender inglês, indicado por um professor meu de espanhol da escola, era professor da disciplina de espanhol da escola mesmo. Ele, eu vou abrir uma cidade próxima a Santos, que chama Cubatão, uma escola de idiomas. Por que você não vai lá, faz curso de inglês, o professor é legal. Professor Mário Torres. E foi esse professor Mário Torres, de inglês, que eu gostei muito do jeito dele. Ele era um cara muito extrovertido, ele foi pra Coreia, ele cantava numa banda de rock, eu achava ele todo extrovertido. Até hoje eu acho ele uma figura muito admirável, tá com muito sucesso numa escola de inglês que ele tem lá em Cubatão, na Baixada Santista todo, como em São Paulo. Mas eu acho, pô, esse cara aí... Aí ele falou, eu fiz letras. Eu falei, acho que eu vou fazer isso aí. Porque ele é feliz, ele fez letras. Ele fez letras, ele é professor, ele é feliz. Tipo, o curso de inglês eu não terminei. Mas eu saí de lá, meses depois ele me liga e me convida para iniciar a minha vida como professor. Então, devo ao Mário Torres, um abraço para você, essa minha jornada como professor, né? Claro que foi um... Aí você já havia saído da faculdade? Não, eu já tinha um diploma de espanhol de proficiência, com 17 anos. Entendi. Porque esse professor de espanhol, que abriu essa escola com o professor Mário, o professor Paulo Sérgio, ele me incentivou a fazer um curso de espanhol com ele, dava aulas particulares na casa dele e tal, e ele falou assim, olha, eu não vou te dar o diploma, você que vai tirar um diploma, que é um diploma chamado DELE, Diploma Espanhol de Língua Estrangeira, dado pela Universidade de Salamanca,
na Espanha, então você vai numa escola lá no Morumbi, que é a escola que certifica você, você faz a prova, faz entrevista, é toda uma gama de avaliações, tanto escrita como orais, que você estabelece. Depois de um tempo eles mandam a nota, mandam o diploma para você assinado pelo Ministério da Educação da Espanha. Que massa, né? E eu comecei de um jeito tão... Mas enfim. Não, mas assim, eu não esperava. Eu era um moleque que jogava bola, né? Porque quando eu fui estudar nessa escola chamada Anglo-Americano, eu conheci um professor chamado Roberto, que me incentivou muito a prática de esporte. Ele era técnico de futsal. Então eu comecei a jogar futsal, não tinha talento nenhum, mas acho que eu aprendi tanta coisa. Não, você vai tentar, tal. E aí foi um momento que eu tive um upgrade, né, de desenvolvimento do corpo, cresci, aumentei, né, tal, me desenvolvi. E eu jogava bola e falava, você não quer dar aula de espanhol? Tá, mas será que eu consigo? Não, você consegue, você fala bem, o professor te recomendou, tal, que ele não ia ficar esse professor de espanhol da sociedade, ele saiu da sociedade e ficou sem um professor de espanhol. Aí eu falei, não sei, vai ganhar X. Não, porque quem jogava bola, não ganhava nada, estava estudando, e lá para ganhar 300, 200 reais, não, quando é que eu começo? E assim eu comecei foi a primeira aula que eu dei, assim, especificamente como professor, eu tinha 17 anos. Você lembra, desculpa, você lembra um momento em que você pensou assim, dando aula, não sei se foi na primeira, em que aula que foi, mas, cara, eu me achei, é exatamente isso que eu nasci para fazer. Eu acho que desde que quando eu percebi que eu tinha condições de explicar alguma coisa para alguém, eu já imaginava que era isso que eu queria fazer. Entendeu? Porque na minha cidade as pessoas têm empregos muito específicos, né? Santos é uma cidade com porto e comércio. E tem Cubatão, que é uma cidade industrial. Então, ou você vai trabalhar na indústria, na outra cidade. Pega aquele ônibus, te pega na porta de casa, se deixa na indústria. Ou você trabalha no comércio que a cidade tem. Ou numa loja, ou sei lá. Ou você trabalha no porto, que é também o que o porto te oferece, na estiva. Sei lá. Então... Nada parecia muito atraente. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade de dizer para as pessoas assim, se você não fosse professor, o que você estaria fazendo? Talvez eu fizesse aquele concurso público. Eu nada contra quando as pessoas que... Sabe aquela função? Por exemplo, meu pai. O meu pai era um funcionário público que atendia público dentro dos equipamentos públicos. Então, eu acho que eu teria feito isso. Tipo assim, eu ia ser aquele cara que você vai fazer, sei lá, você vai pedir uma guia de recolhimento da prefeitura. Oi, tudo bem, dona Luana? Como é que vai? Tudo bem? Eu acho que eu seria esse cara. Infeliz. Eu acho que eu seria esse cara. Mas assim, eu acho que era isso mesmo. Eu acho que quando eu brincava de ser professor. Eu brincava de fazer o diário. Eu comprava um caderno. Se eu não brincar de fazer o diário, a gente tem que conversar desligando as câmeras sobre isso. É coisa de doido isso. Eu inventava o nome das pessoas, eu colocava a nota, colocava quem faltou, quem não sei o quê. Acho que não vai acontecer pra ninguém, mas... Legal! Eu fazia. Nossa! Já era psicótico, esse cara vai ser... Não, ia ser mesmo. Já que a gente tá contando loucuras, vou te contar um que eu tenho. Desde que eu me conheço por gente, 6, 7 anos de idade, eu fico inventando frases contando as letras nos dedos. E tem que dar certo. Por exemplo, Ele é doente. Eu fui ao campo. Olha na minha cama fazendo assim. Fui, ok? Agora, eu fui ao campo, deu a separação silábica. Se porventura... Coisa de maluco, não é à toa. Às vezes ele tá me tocando assim, aí ele tá lá fazendo assim, ó. Eu tenho certeza ele tá contando essa frase. Eu tô... Não, mas eu já fazia isso. Eu estudava montando a minha prova. E eu inventava a prova. Tocava questão 1. Você montava a prova para você resolver ou para os alunos? Não, para eu. Eu estudava montando a minha prova. Entendi. Por exemplo, eu gostava muito de geografia, de história, aí eu via as provas das minhas professoras no primeiro bimestre. Aí no segundo bimestre eu montava a prova do jeito que ela fazia. Tipo, pergunta 1, qual seria a pergunta?
Pergunta 2. Qual seria a pergunta 3? Eu tive um professor de geografia que descobriu que eu fazia isso, ele pegou a minha prova. E ele aplicou a minha prova. Jura? Ele aplicou a prova que eu fiz em todas as escolas que ele dava. Que doideira! Aí eu montava a prova bonita, eu achava que a prova de geografia tinha que ter mapa, aí eu botava o mapa, aí fazia a questão. E eu comendo terra na rua. Gente doida. E eu olhava como as minhas professoras faziam a prova, eu montava a minha prova, mas assim, escrevia, número 1 e tal. Tipo, a minha escola, essa escola, o anglo-americana, é uma escola super tradicional. Então é aquele ensino de decoreba, sabe? Aquela coisa de... A professora, a prova tem 10 questões, a prova tem 8 questões e um texto para escrever. Então ela dizia quais são as 10 questões para você ler antes. Já sabia as questões que iam cair na prova. Se eu tivesse boa memória, você tinha nota. Mas assim, mas é claro que não era só isso, mas fazia parte daquela época, daquela escola, era aquele jeito. E era assim, a prova era desse jeito. Tinha que ter boa memória. Boa memória. Pô, tem coisa que eu lembro até hoje. Joaquim do Amor Divino, Rabelo e Caneca, foi preso. Tipo, tem trechos de texto que eu lembro até hoje. Né? Que Frei Caneca, que foi preso, sei lá. E, então é desse jeito que eu usava para estudar. E eu acho que por tudo isso, eu achava que eu só poderia ser professor, eu só teria sucesso como profissão, como professor. Claro, teve um dia que a professora Sueli viu eu dando a mesma aula dela que ela deu de manhã, eu dando a aula à tarde pros meus amigos. Ela assim, muito bem. Sério? Senhor Daniel Lino vai ser professor de português. Cara, eu me lembro que nas primeiras vezes que eu fui dar aula, não foi a primeira aula que eu fui dar, mas eu acho que foi na primeira semana, eu tinha 19 anos, eu estava como professor substituto num colégio público de Taubaté. E a hora que eu entrei, eu dei de cara com a professora Cidinha de Ciências, um abraço para a senhora. E ela me olhou e falou assim para mim, Darrier? Nossa, cara. O que você está fazendo aqui na sala dos professores? Falei, vim dar aula, professora. Ela, do quê? Eu falei, naquele momento era português, que eu torcia para pegar as aulas de português, porque eu era professor substituto. Era qualquer coisa. Ela, você vai dar aula? Eu falei, ela falou assim, graças a Deus você vai pagar os seus pecados. Acredita nisso? Você sabe que eu cresci como professor, assim, tem quando a gente começa e tem quando a gente começa a crescer, né? Na escola em que eu estudei, boa parte do ensino médio. Mas assim, eu trabalhei em uma escola que eu encontrei uma ex-professora minha de história do período que eu estudei em escola pública, lembra? E tipo, ela achava que tinha me dado aula naquela escola. Não, ela me deu aula, sim, mas não naquela escola, numa outra que ela trabalhava. Mas assim, ela lembrava que eu tinha sido aluno dela, mas ela não sabia se era numa escola ou na outra. E aquela escola que eu fui trabalhar, ela tinha a fama de não ter os alunos mais legais do bairro. Entendo. Era a escola que tinha os alunos piores, entendeu? Então, chegou um cara que na cabeça dela se tornou professor, tendo estudado naquela escola. Aqui está um dos filhos do Zulmira Campos. E ela me exaltava. E por ter sido saído do Zulmira Campos. E como é que você desmente? Como que eu desminto? Falei, professora, pois é. Ela me pegava assim pelo braço e falava assim, olha, foi meu aluno aqui, tá vendo? Alguém pode dar certo. E, gente, ela falava muito entusiasmada, eu nunca tive coragem, acho que se eu nunca tive coragem de falar, não, professora, não foi aqui. Não que a outra escola oferecesse muito melhor alunos assim extraordinários. Eu morava num bairro um bairro periférico de Santos. A gente sabe das situações que são das escolas da periferia. Aquela época, hoje são bem melhores. Mas a época era muito mais difícil. Mas aquela escola sempre teve fama, assim, de... os alunos dali não são... Todo lugar tem um... Sempre tem. Sempre tem aquela escola que as pessoas já rotulam como... Não, estudou lá. Eu dei aula no colégio que os meus pais estudaram, no colégio em que eles se conheceram, chamado... Não à toa, é Monteiro Lobato, sou de Taubaté, né, terra de Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato era chamado de Estadão.
Então, eu dei aula no Estadão e tinha o slogan que os alunos bradavam nos corredores: Estadão, entra burro e sai ladrão. Eu estudava no anglo-americano, entra burro, sai baiano. Olha a xenofobia. Entendeu? Xenofobia no ar. Não, mas era normal. Não, era nos anos 80. E tudo isso que eu falo, que eu tenho pavor das pessoas. Eu falo, ó, quem foi um dia... Fui aluno do Daniel, eu gosto muito dele, vou homenageá-lo, não coloco o meu nome numa escola. Porque você fica atrelado. Tipo, tem uma escola lá na região, chama-se Laudelino, os caras chamam a escola de Laudelixo. Aí o Daniel Lima, você dá aula onde? Lá Daniel Lixo. Não, pelo amor de Deus, não coloca meu nome numa escola estadual, professor Daniel Lima, não faz isso comigo. Mas ia ficar um bonito nome. A escola estadual, Danielzão, porque lá eles também gostam dos nomes aumentativos para a escola. Humberto de Alencar Castelo Branco é o Castelão, o Schmidt é o Chimitão. É muito parecido com isso lá em Cubatão. Em Santos, tudo assim. Eu dei aula no Martim Afonso, que as escolas lá em São Paulo, as escolas principais da cidade têm o nome do fundador, o nome da pessoa mais importante. Então, em São Vicente, Martim Afonso, em Santos, o Brás Cubas. Então, é muito normal as escolas terem os nomes, esses nomes que a gente vê nos livros de história do Brasil, principalmente lá naquela região, Padre Anchieta, Manuel da Nóbrega, né? Então, é bem comum. E aí é que surge a ideia do Daniel professor, a ideia do Daniel se encaminhando. Eu, como eu vi, não me vejo fazendo outra coisa de fato. E lá com seus 17 anos, você fez seu curso de espanhol, começou a dar sua primeira aula. Como foi essa experiência? Olha, era uma experiência diferente porque não era uma escola regular, era uma escola de idiomas. Então a escola de idiomas ela te prepara de uma forma muito diferente. É um grupo de alunos seleto, você tem 4, 5, 6 alunos na sala, você ensina uma coisa que o cara tá lá porque ele quer tá lá, entendeu? Então foi assim, foi muito confortável. Eu confesso que à época, o sentimento que eu tenho, não sei se naquela época eu tinha esse sentimento, mas o sentimento que eu tenho hoje daquele momento é que foi fácil, que não foi difícil, entendeu? Você se sentiu confortável? Eu percebi que não, eu acho que eu consigo, entendeu? Eu, infelizmente, naquele início que eu comecei a dar aula, eu não pude continuar só dando aula. Eu tive que fazer outras coisas. Por quê? Primeiro, eu precisava fazer a faculdade. E aí você começou a faculdade com que idade? Eu comecei assim, eu me formei com 17. E entrei na faculdade, porque assim, no ano que eu me formei na terceira série do ensino médio, no mês de setembro, meses antes da formatura do ensino médio, eu comecei a dar aula. Eu nem tinha terminado o ensino médio. Então eu tinha 17 anos. Já foi exercendo, né? Isso. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma experiência de sala de aula, de escola de idiomas, mas tinha. Com certeza. Eu fui fazer letras, né? Eu escolhi 3 disciplinas para dar aula: geografia, história e letras. Aí eu passei em primeiro em geografia e não fui fazer, porque eu olhei para a cara do povo de geografia e achei um povo meio estranho. Júnior Gel, grande abraço, tamo junto. Aí eu olhei pro povo de história, achei muito alternativo. E aí eu de letras, eu tinha umas menininhas assim carregando os livrinhos assim. Meu Deus! Muito assim. E eu Você se viu naquele meio. Não, na verdade, depois quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu tava num lugar que tinha nada a ver comigo. Eu ia pra faculdade de short. Eu moro em Santos, praia, a faculdade era lá na praia, eu ia de short, camisa de futebol, camisa do Barcelona, camisa não sei do quê. Aí a professora olhava assim pra mim, de onde que vem essa pessoa? O que esse cidadão tá fazendo aqui? Entendeu? E tal, eu não tinha... Entendeu? Eu pegava uma folha das minhas... Porque é um curso que há mais mulheres do que homens, né? Então era um curso, sabe, aquela coisa toda, mas as professoras eram mais brutas que as que... Ali, assim, por mais que seja um curso... Existe aquela coisa, né, que letras ao português é professora, é mulher, literatura, aquela coisa assim, romântica. Não, tinha um homem lá que era policial, o cara ia com 38 assim, caiu aqui, ele era todo desengonçado. E tipo assim, não, tinha porque assim, letras era um curso que as pessoas estavam fazendo naquela época para poder promover os seus empregos. Sim, para ter um curso superior. Então muita gente
Principalmente, até depois eu terminei meu curso numa outra instituição, eu conhecia muitos policiais que estavam fazendo o curso de letras. Claro que alguns tinham inclinação, um até virou professor hoje, um amigo meu, ele era investigador de polícia, aí ele aposentou e está se dedicando como professor hoje. Eu sou polícia. Então, é a mesma coisa. Só que você fez isso simultaneamente. Antes da polícia chegou o português. Você já estava... No caso dele, não. Ele descobriu isso Entendi. depois. No meio do caminho. E ele é um baita professor. Meu amigo Paulo. E o Paulo, ele já se aposentou e não, acho que eu vou procurar dar minhas aulas e tal. Ele é muito interessante isso. Então era um outro perfil de pessoas, não havia só pessoas que... Era um grupo bem eclético bem ali. eclético, tinha gente, por exemplo, tinha uma raridade, um professor de educação infantil. Você quase não vê homens dando aula de educação infantil. Ele era um professor de um 4º ano. Sabe quando você vai, vou falar com a professora do meu filho do 4º ano? Não, era um professor. Ele estava fazendo letras porque ele queria também dar aula em outros níveis, sair só do magistério. Então era um grupo bem diferente. Você acha que isso mudou? Porque eu fiz uma pergunta há alguns anos num colégio, que eu vou falar daqui a pouquinho, e eu tive uma triste percepção. Você acha que... Agora já vou contar qual foi a pergunta e qual foi a percepção, mas você acha que hoje os professores de português, os professores em geral, têm procurado a carreira do magistério por vocação ou por ser uma faculdade barata e que dá nível superior? Olha, assim... Não estou generalizando, porque não existe como generalizar. Cada caso é um caso. Eu acho que depende muito da região, depende muito das expectativas. Hoje os cursos de licenciatura são cursos extremamente baratos. Então ele é acessível, né? Eu até me surpreendi aí nas redes sociais, um aluno meu, um ex-aluno meu, que ele disse assim, não, professor, eu vou ser igual ao senhor, olha a responsabilidade. Eu vou ser também professor de português. E tipo, eu olhava para ele, quando eu dava aula para ele, eu achava que ele ia fazer qualquer coisa, menos ser professor de português. Entendeu? Então, eu vejo que essas pessoas... elas encontraram, hoje eu ainda acho que a pessoa que diz que vai ser professor porque quer mesmo. Entendeu? Claro que também tem essa parte da facilidade de um ensino superior, tal, concordo. Mas acho que hoje, 2022, uma pessoa que vira para mim e fala, vou fazer biologia para dar aula, é porque realmente ela quer dar aula. Eu me lembro que eu estava numa... A gente já deu aula em um monte de colégio junto, inclusive. Sim. E uma vez eu perguntei numa turma de pré-vestibular, eu falei, pessoal, quem aqui quer fazer medicina? Quase todo mundo. Todo mundo. Quem aqui quer fazer direito? Alguns. Engenharia? Alguns. Falei, quem aqui quer ser professor? Cri, cri, cri. E o que eu acho que é triste, porque a gente vê que teoricamente, as melhores cabeças, elas não estão voltadas claro que a gente tem professores incríveis espalhados pelo Brasil, das mais variadas matérias, não faltam professores incríveis, mas mas percentualmente falando, a gente tem as melhores cabeças pensando em se afastar, nem sequer cogitam da aula por causa da remuneração, por causa de uma série de coisas. Por exemplo, a gente mora no Tocantins, onde a realidade dos professores que dão aula no ensino particular, os salários são bons. Verdade. Né? Diferente de realidades não que até por exemplo, o motivo de eu ter vindo para o Tocantins foi essa diferença salarial. Em São Paulo, o professor no ensino público de São Paulo, ele ganha metade do salário inicial do professor hoje no estado do Tocantins. O professor que serve o ensino público do Tocantins, ele ganha o dobro de um professor que trabalha no ensino público do estado de São Paulo. É uma realidade muito discrepante. Eu acho que não é só pelo... Eu acho que a profissão professor, ela é constantemente desvalorizada com o passar do tempo.
Eu acho que hoje muitas pessoas acabam entrando na profissão de professor porque é uma oportunidade, porque talvez seja fácil, não sei. Mas eu acredito que ainda tem, né, uma maioria que se torna professor por vocação. Uhum. É claro que é mais raro você encontrar alguém que diz assim, principalmente aqui nos vestibulares, nos pré-vestibulares que nós trabalhamos aqui, você sabe qual é o foco do público lá. A gente não vai encontrar nesses lugares quem queira ser professor. Mas talvez em outros setores ou em outras escolas, hoje eu percebo que quem se interessa por ser professor são pessoas de camadas sociais bem menos favorecidas. Né? A gente percebe isso, entendeu? Porque ainda vê na profissão uma forma de crescer, sair daquela situação. Claro que tem aquele que acha que é a medicina que vai fazer isso, mas aí já é uma outra discussão. Mas em relação a ser professor, eu acho que ela ainda está no coração de algumas pessoas, mas não talvez no público que a gente lidava com maior frequência aqui em Palmas, por exemplo. E durante a faculdade, como foi esse período, quando você formou? Eu tive muitas dificuldades para finalizar o curso. Por quê? Porque eu precisava trabalhar, eu precisava conciliar as duas coisas, então Você morava com seus pais? Eu morei um bom tempo um certo tempo com os meus pais. Eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí de casa com 17, 18. Logo eu comecei a trabalhar, eu já mais ou menos saí de casa, saí, voltei. Aí engatei vários relacionamentos tumultuados no meio dessa... A fase normal que acontece. Mas no caso da faculdade, eu demorei muito para terminar. Porque foi difícil, porque eu não ganhava o suficiente para poder pagar a minha faculdade. Eu fazia a faculdade particular. A realidade da minha região é uma realidade totalmente diferente do que a gente vê aqui no Tocantins, o povo querendo fazer faculdade pública. Aliás, na minha região, nem faculdade pública tinha bem. Depois foi ter uma com um curso só de biologia marinha. Quer dizer, quem quisesse fazer uma faculdade pública, fazer biologia marinha. Mas havia 7 faculdades particulares, com preços extremamente acessíveis. Então demorou um pouco para me formar, então eu comecei, parei. Teve um período que eu deixei de dar aula. Obrigada. Eu trabalhei em várias outras, com várias outras coisas. Teve um período que eu trabalhei na prefeitura como um funcionário. Eu trabalhei como se fosse na guarda municipal. Eu fazia um trabalho, era um trabalho de... Sabe o primeiro emprego de muitos adolescentes? Sim. Vou dar o primeiro emprego de adolescente, vai trabalhar junto com a guarda. Então, fui trabalhar na guarda. Foi uma experiência muito interessante. Depois eu trabalhei numa padaria de um amigo meu, porque eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade. Eu saía da faculdade 10 horas da noite e estava na padaria meia-noite. Saía de lá 10 horas da manhã. Trabalhava de madrugada. Que padaria, né? Porque tinha lá uma série de pães que precisavam ser assados, guardar o pão no saquinho, que ia entregar para as empresas, que tinha um polo de indústrias ali em Santos. Então havia toda essa situação. Então demorei bastante para me formar. E nesse período eu acabei meio que, como é que fala? Intercortando o meu trabalho. Já não dava mais aula na escola de idiomas, não dava para conciliar mais. Depois eu cheguei a voltar para essa mesma escola, trabalhei em outras escolas de idiomas. E até que um dia eu voltei na escola em que eu me formei no ensino médio, aquela da professora Sueli. Sim. E você voltou lá para quê? Eu voltei lá para pegar um papel de que eu tinha terminado o ensino médio, que eu ia prestar um concurso para secretário de escola. E eu só precisava ter o ensino médio. E foi uma chance de eu fazer essa prova, ganhar o suficiente para terminar minha faculdade. Aí o dono da escola olhou para mim e falou assim: você não é aquele menino que estudava aqui? Não sei o quê. Eu falei: sou eu. O que você está procurando? Eu falei: não, eu vou fazer ali um tal. Vem trabalhar para mim aqui, não sei o quê. Aí ele me arranjou um emprego de inspetor de aluno.
A pessoa que está cuidando ali do corredor, dos alunos e tal. Sim, E na minha cabeça, assim, ó, já é uma forma Tô mais perto. de eu estar mais perto da escola. isso é verdade. O ruim foi quando eu fui fazer a transição de inspetor inspetor. de aluno para professor. Em relação aos alunos? Em relação ao salário. Porque eu, na escola, na faculdade, uma das professoras era professora numa escola particular, né? E ela virou para mim assim, ó, eu vejo que você já deu aula, que você tem experiência e tal. Eu trabalho numa escola, não dá para mim, ela não paga muito, mas eu acho que para você, porque na minha cidade, para você ser professor, tem que começar em algum lugar. Uhum. O problema é que eles não permitem você começar. O difícil é começar. O difícil é né? começar. Então essa escola me permitiu começar numa escola, porque eu tinha experiência da escola de idiomas. Então eles falaram assim, então vai dar aula na escola de idiomas. Sim. Não, mas eu quero dar aula na escola, regular e tal. E aí eu tive que fazer uma troca da escola que eu ganhava um salário, não era muito, mas como inspetor, para dar umas aulinhas numa outra escola, só que ganhando menos do que eu ganhava como inspetor. Eu tive que chorar. Acho que chorei pra fim da minha A sensação de crescimento, na verdade, você se sentiu na... Sensação de retrocesso. né? Sim, Sucesso. assim, eu vou diminuir o meu salário, que assim, vou deixar de ser inspetor para ser professor, que é o que eu queria, mas para isso eu vou precisar Pagar um pedágio. pagar um preço caro. Mas foi importante. Ali eu tive... a escola pagava muito pouco, era uma escola pequenininha. Ficou quanto tempo? Eu fiquei acho que uns 2 anos. Uma escola pequenininha, mas assim, foi muito importante aquele aprendizado. Porque por causa dessa minha virada, aquela escola que eu era inspetor me passou a convidar para ser professor. Uhum. Porque se eu tivesse ficado como inspetor, eu teria continuado como inspetor. Então eu saí meses depois, eles me chamam para também dar aula. Que massa. E aí eu passo nessa escola acho que uns 6 anos da minha vida. E nesse período daí, você já tinha terminado? Já estava terminando? Aí eu já tinha terminado. Já tinha terminado. Essa escola que eu trabalhei me ajudou a terminar minha faculdade. Aí eu tive muitas experiências dentro dessa escola, foi um crescimento muito importante. Eu fui aluno dessa escola, eu entrei inspetor, virei coordenador, eu participei da equipe diretiva da escola, eu aprendi muito e eu era muito novo, eu tinha 24 anos. Então, com 24 anos, ninguém chega a ser uma peça importante dentro de uma escola. Eu tinha um trabalho ao lado do diretor da escola, que eu quero mandar um abraço para o Miguel Pasquarelli Neto, que me proporcionou isso. Eu acho que todo professor deveria passar pela experiência de trabalhar na equipe gestora, sabe? Você vê a escola do outro lado. É muito cabuloso. Quando você lida só com o aluno, você lidar com os pais, lidar com o professor, eu falo que a pior coisa da escola é o professor. Faz algum sentido. A coisa mais difícil da escola é o professor. Eu até brinco falando assim, não sou amigo de ninguém aqui, que eu não me misturo com esses caras, eu sou um professor, não gosto de professor não. Eles ficam me olhando assim, não, mas aí você fala com ele. Eu falo com ele lá fora, aqui dentro. Aqui não. Não. Mas o senhor é professor. Por isso mesmo, por eu Conheço ser. essa raça. Eu conheço é conhecimento de causa. Hoje, quando a gente encontra alunos que pensam em ser professores, ou melhor, o que é que você diria hoje para os seus alunos, que lá no íntimo deles, que eles não te perguntaram, mas que eles pensam em ser professores? Então, é assim, toda vez que alguém fala para mim que vai ser professor, vai passar fome, tadinha, mas vai ser feliz. Eu acho que uma pessoa que se arrisca a dizer que neste país quer ser professor hoje, com 17 anos, 18 anos, como eu tinha na época, eu acho que realmente tem que ser mesmo. Porque quando uma pessoa... Não, professor, eu quero ser professor. Eu acho bem raro. Acho raro. Eu acho assim, eu acho que o que a pessoa pode fazer é não parar de estudar, sabe? Continuar estudando, evoluir, fazer outras coisas, pensar em alternativas, mas se preparar, entendeu? Porque a gente vê, infelizmente, mas é a falta de oportunidade.
As pessoas acham que ser professor é só eu entro na faculdade, curso aqueles 4 ou 5 4, anos. 5 anos e acabou. Então, se eu Verdade. tivesse que dizer para uma pessoa, não, eu quero ser professor, tal, não, você pode ser, mas não ache que que acabou ali. Eu entendo, e entendo porque minha vida mudou muito, eu mudei de estado, eu fui pai, mudei de estado. Então, tudo isso impediu de eu fazer pós-graduações, mas isso não me impediu de De estudar, estudar de sozinho, né? aprimorar. Então, claro que eu acho que tudo tem tempo na vida, não foi um Uhum. momento, eu tenho que me dedicar ainda, os meus filhos são pequenos, né? Eu ainda tenho algumas coisas a cumprir dentro da questão de trabalho com os meus filhos, mas vai haver um momento, né? Eu acho que hoje em dia acho legal quando as pessoas já terminam a faculdade com seus 25 anos, já emenda o mestrado, já emenda o doutorado, mas essas pessoas estão dando aula, entendeu? Porque dar aula, que eu digo, dar aula é dar aula lá, com o pezinho lá, na escola pública, entendeu? Com o pé na escola do dia a dia, aquela que você vai todo dia. Tem que Tem quase um tem que- casamento com aquele aluno, porque professor de português tem 6 aulas no ensino fundamental. Eu via mais aquelas crianças que os meus filhos. Entendeu? Eu falei assim, misericórdia, isso aqui é um casamento, ainda bem que ele acaba dia 18 de dezembro, que eles não vêm nunca mais aqui. Eles, credo, professor. Assim, Sim. entendeu? Sexto ano, 6 aulas por semana. Entendeu? Já diz o Karnal, né? Quem dá aula pro 6º ano pode fazer qualquer coisa na vida. Entendeu? Então é complicadíssimo você. Então aí eu acredito, claro, que as pessoas têm que fazer, o mestrado tem que fazer, mas eu valorizo muito as pessoas que, sabe, que deram aula em situações. Eu falo que hoje eu estou dando aula no filé mignon. Sim, com certeza. Hoje eu dou aula no filé mignon. Eu já trabalhei em escolas com situações extremamente adversas. Aluno com tornozeleira eletrônica. Professor, tá, não sei aonde. Eu falo assim, Deus te abençoe, meu filho, vambora. Entendeu? Aluno em condições assim, Sim, deploráveis, em regiões extremamente adversas, entendeu? Não só de criminalidade, mas também de uso de drogas. Entendeu? De estrutura, De né? estrutura vida, familiar, entendeu? Não, tinha uma escola, toda escola em São Paulo na frente de uma praça, eu não sei porque, deve ser, só construa escola na frente de uma pracinha. Aí tem aquela pracinha com os menininhos tudo lá. Aí eu vim aonde? Só dei aula do senhor hoje, né? Um olho desse tamanho. Tem. Eu apaga aí, vambora, eu quero aula do Daniel, não sei o que. Tal. E tipo assim, tipo, olha a responsabilidade. Sim. Então, eu tenho hoje os problemas que eu falo, gente, isso aí não é nada. Ser um bom professor e conseguir dar aula em boas escolas permite, eu sei a resposta, mas permite ao professor dar uma vida digna à sua família e ainda ter um pouco de tempo para aproveitar da companhia daqueles que ele ama? Olha, depende muito. Aqui no Tocantins a gente tem algumas facilidades que em outros lugares o professor não tem, como por exemplo, aquele dispendioso trabalho burocrático do diário, sabe, papel para isso, papel para aquilo outro. Aqui a maioria das escolas já não tem isso. O professor tem um pouco maior de tempo para se dedicar à aula. O problema é que a gente acaba superlotando os nossos horários, né? Então tem amigos nossos aqui, que eles dão todas as aulas da segunda de manhã, todas as aulas da segunda à tarde, e ainda dá aula à noite. Todas as aulas da terça, assim, todos os períodos em que pode haver aula, ele dá aula. Verdade. Né? Eu já fiz isso. Todos também, nós já sim. fizemos isso. Hoje eu faço menos isso. Mas porque eu já cheguei não vou dizer um patamar que fica aparecendo. No momento eu cheguei da carreira. No momento da carreira em que eu me permito arrumar horários, né? Mas assim, por exemplo, a minha profissão é professor de redação, eu dou aula de redação.
essa redação é corrigida em algum momento. É na minha casa. Entendeu? Uhum. E isso despende um tempo. E não tem só a redação. Você precisa preparar as avaliações. Eu sou uma pessoa extremamente meticulosa com essas coisas. Eu gosto de olhar a questão que eu vou colocar, eu crio questões, e isso demanda tempo. Com certeza. E eu tenho um péssimo hábito de não querer repetir, não querer isso, não querer aquilo, e eu não consigo. Então eu acabo demandando muito tempo. Eu não vou colocar essa questão, já coloquei essa questão para aquela escola, vou colocar para essa também, não, vou mudar isso aqui, vou mudar aquilo lá. Não que isso, eu tenho uma visão totalmente diferente de avaliação, meus alunos sabem. A avaliação, para mim, ela é extremamente importante, mas ela precisa ser encarada como forma importante. Dependendo de como você encara, eu encaro também. Se você encarar como palhaçada, eu também não vou dar nenhuma importância. Agora, se você encarar como uma coisa que faz parte do nosso processo, é uma coisa minha e sua, aí a gente não vai encarar da forma que ela tem que ser. Mas também não quer dizer que o cara que tirou 10 não é o melhor aluno, mas o cara que tirou 0 também não é o pior do universo. São parâmetros que a escola pré-estabelece, que faz parte da brincadeira, que eu falo, faz parte do jogo, brincadeira, escola, sim, é isso. Sim. Mas assim, sinceramente, eu acredito que o por trás do trampo do professor é maior. Uhum. As pessoas acham que a aula é só aquele momento que 7h10, 7h30 o cara conta a aula pelo tempo. Não, são 50 minutos, são 40 minutos, que tem 40 minutos, então vai lá falar na frente da galera 40 minutos. Não, mas não tem essa aí de ir lá falar. Tem o quê? Essa aula precisa ser pensada. Não, é isso que eu estou dizendo. Exatamente. O cara acha que o professor chega lá e começa a falar a todo investimento de tempo, né? Tipo, se eu der esse exemplo e não der certo, eu tenho que dar outro exemplo. Uhum. E está preparado para aluno, né? Porque o Daí já me falou que aluno, meu filho, ele fareja. Eles perguntam a repimpoca da parafuseta. Você tá aqui, quer dizer, quem que escreveu, não sei o que não sei onde, não sei pra onde você vai. Então você tem que estar preparado para isso. Uhum. Então, a avaliação tem que ser em cima daquilo que você falou em sala de aula, eu acho isso muito importante. Então existem vários, por exemplo, tem dia que às vezes você tá lá, aí acontece um evento. Aí tudo aquilo que você programou para aquela aula pode não dar certo. Sei lá, uma aula antes, não sei quem caiu, se machucou. Uma aula sua, tá todo mundo consternado. Não adianta você dizer que não, agora eu vou ensinar tal coisa. Não vai. Verdade. Você vai ter que falar de outro assunto, você vai ter que conversar, você vai ter que fazer outra coisa. Isso não quer dizer que não seja aula. Né? Isso faz parte também, entendeu? Não é só conteúdo. Existem outras coisas que permeiam o conteúdo, né? E que ajudam o conteúdo também, entendeu? Ainda mais que esses adolescentes de hoje, hein? Você tem que ter uma... Sim. E aí a outra coisa que você me perguntou sim, você consegue, mas depende muito, né? Dar uma vida digna para sua família. Eu acho que é uma profissão... Eu teria que ter me preparado diferente. Eu não fiz uma leitura na época da minha região, como era ser na minha região um professor que pudesse ganhar bem. Eu não fiz essa leitura naquela época. Uhum. Porque eu tive que sair de lá. Uhum. Porque eu percebi que eu tinha demandas muito maiores do que a minha capacidade de trabalho me gerava em salário para eu sustentar minha família. E eu não tinha lugar onde enfiar a aula. Eu saía da minha casa às 6 horas da manhã para pegar um ônibus 6h15 para chegar numa escola às 7h30. Dava aula até 1h da tarde. Eu fazia isso de segunda a quinta. Eu trabalhava numa escola particular nesse mesmo horário, segunda a quinta. Ou seja, eu tinha todas as minhas manhãs praticamente presas nessa escola. Aí na sexta-feira de manhã, você estava em casa? Não, estava na outra escola, na escola pública, que eu tinha passado no concurso, que eu tinha que ter um horário de manhã para ela. Então eu estava todo dia ocupado de manhã. Sexta-feira era mais tranquilo, que eu acordava mais tarde, porque a escola, eu ia a pé para essa escola, era perto da minha casa. Mas lembra da segunda a sexta, que eu acordava às 6 horas? Uhum. E para voltar, que eu saía, pegava um ônibus 1h da tarde para chegar 1:50 na minha casa, minha mulher praticamente com um prato feito, para eu engolir a comida, para eu dar 2 horas aula nessa escola aí, pública que eu
que eu tinha todas as minhas tardes empenhadas nela. Das 2 horas, 2h10, mais ou menos, não lembro agora o horário, até 5h40. Ah, então 5h40 você voltava para sua casa? Não. Eu pegava uma lotação e ia dar aula em algum lugar à noite. Quer dizer, eu dava aula de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até 10 horas da noite. Tinha dias que eu ia até às 10, tinha dias que eu ia até às 11. E eu não conseguia gerir o salário da minha família. Mas por quê? Porque eu me programei muito mal. Eu demorei muito tempo para chegar nesse patamar de fazer um concurso. Eu passei no concurso muito tarde. Tinha que ter feito um concurso antes. Na média que eu tive de nota, eu podia ter tido 2 cargos públicos, que lá em São Paulo você permite você ter 2 cargos de professor. Eu seria professor oficial, professor efetivo numa escola e professor efetivo numa outra escola. Não ia me dar um salário que eu tenho aqui no Tocantins, mas me daria uma situação mais confortável para minha família. Mas o que realmente me tirou de lá para vir para o Tocantins não foi exatamente só a questão do salário. A questão do salário era contornável, mas a questão da violência. Né? A qualidade de vida que a gente tem aqui. E assim, aconteceu uma coisa que hoje em dia não me abala tanto, mas naquele momento foi muito ruim. Eu estava numa lotação, saindo de uma escola para outra, 8h30 da noite. Um meliante estava dentro da lotação, minha cabeça pensando várias coisas. Tipo, eu olhei para ele, eu já vi esse cara, sabe reconhecer. Quando a gente já trabalhou em alguns lugares, eu trabalhei na guarda, eles falavam sobre pessoas que têm comportamentos suspeitos. Era muito casaco e muita mochila com uma pessoa só. E não estava tão frio assim? Tava frio, mas era muito casaco e muita mochila. Uma mochila muito coisada. Eu tinha que ter, na hora que ele entrou, eu tinha que ter levantado e saído. Mas aí eu tava pensando o quê? Será que eu vou chegar na escola? Vai dar tempo? Não vai dar nada, não. Aí o cara me abre uma mochila e me mostra um revólver. Tava tão viajado, eu falei assim, legal. Tipo, Tá. você tem um revólver, parabéns. E tipo, aí ele anunciou o assalto. E isso mexeu muito comigo, porque eu me senti muito vulnerável. Assim, quando você não é pai, você fala assim, acho que eu vou dar uma porrada nesse cara, vou empurrar ele pra lá, empurrar ele pra cá. Mas depois que você é pai, você já fica meio temeroso, né? Tipo assim, será que eu faço? Será que eu não faço? E aquilo ali mexeu comigo. Eu falei assim, eu tô com medo de um dia eu sair da minha casa e não voltar. Aí, quando teve a oportunidade de eu vir aqui pro Tocantins, eu falei, não, eu vou tentar. Porque eu via que a minha cunhada que trabalhava aqui, a professora Juliana, que aliás você tem essa professora, você tem que convidar. Professora Juliana. Aí ela vivia bem aqui, era uma professora feliz. Os alunos amavam ela, amam ela. Ganha bem, tá motivada, como diz um amigo meu. E tipo assim, eu quero ser um professor assim também. Claro que não foi tão fácil. Como que surgiu essa oportunidade? Foi assim. Eu digo que eu estava sexta-feira na escola lá, que eu dava aula. Eu encerrei minha aula da sexta-feira e dei tchau. Tipo, tchau, gente, até segunda-feira. Aí, né? Só que não foi. Porque, Sério? Não foi. Até hoje. E como que foi isso? Porque a Juliana, que era a minha cunhada, falou pra mim, tem 2 escolas aqui, uma até que a gente trabalhou junto pela primeira vez, que a professora estava afastada, mas acho que ela operou a coluna, e foi isso mesmo. E uma outra escola, a professora fez uma operação, mas também outra pessoa. E não voltou, e aí o outro professor saiu, e era setembro, e aqui em Palmas era um caos você arranjar gente para substituir, imagine, para ficar até o final do ano. Para finalizar o ano. E tipo, eles precisavam mais de mim do que eu precisava deles. Aí eu falei, eu vou fazer um... vou lá ver o que tem. Aí peguei um avião, cheguei aqui, eu saí de São Paulo. Já tinha vindo ao Tocantins, mas desavisado. Saí de São Paulo de casaco, Chega Adidas, em julho não, desculpa, setembro, casaco Adidas. Aquele setembro seco, maravilhoso. A chave tava no Brooklyn. Chegou aqui o sol de derreter mamona. Não, tava à noite. E parecia que tava de dia.
Entendeu? Eu falei assim, meu Deus, faz sol de noite aqui. A hora Eu que você olhava põe o pé pra fora do aeroporto, parece que você entrou numa estufa. Um estufa, exatamente. Aí Foi aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso aí e tal? Vim aqui. Aí entrei naquela escola que ele trabalhou e... E nisso você já ficou? Não, mas acabei ficando, mas não foi assim. A nossa amiga Dani, Uhum. só o 9º ano é ali. Aí eu fui lá nesse 9º ano é ali, entrei. Bom dia, bom dia. Oi, professor, tudo bem? Veio de São Paulo? Ai, veio de São Paulo, sei que lá. Qual foi a matéria? A matéria era essa. Oh, dei uma aula. Tchau, professor, obrigado, até Não amanhã. era aquela. Não, era. Dei a aula normal, Ah, dei a tá. primeira, dei a segunda, dei a terceira, dei a quarta, dei a quinta, e nada de ninguém falar comigo. Cumprimentei os outros Foi indo. professores. Ah, você que chegou? Ah, que legal, tá precisando mesmo, isso aqui e tal. Aí eu fui embora, falei, ninguém falou nada, acho que eu vou embora. Aí depois tchau, pessoal, até amanhã. Eu, não, vou embora. Não, pessoal, já bebeu água aqui, vai ficar. E eu falei assim, mas não tem como eu ficar. Não, tem, professor, a gente vai contar com você, vai dar tudo certo. Eu falei, não, mas a minha mulher tá lá ainda. Não, professor, Traga ela. pode trazer, não sei o quê. E aí eu falei, não, eu vou em outras escolas que estavam precisando também, se der certo, talvez. Aí eu fui em outra instituição, o diretor olhou pra minha cara, o senhor já trabalhou com o material que nós trabalhamos aqui? Eu falei, não, mas se o senhor me trouxer ele aí, eu olho e dou a aula que o senhor quer. Aí ele falou assim, eu só vou contratar você porque você foi sincero. Mentira, porque ele tava precisando mais do que eu. E aí já era uma outra. Então, quer dizer, surgiram oportunidades assim que, se eu tivesse vindo do jeito que eu queria vir aqui no mês de janeiro, de final do ano, entregar currículo, conversar, mas aí já tava tudo certo pro outro ano. Não, não, aí tava Verdade. tudo direcionado, as verdade. coisas, Entendeu? as coisas começam a acontecer aqui muito antes. Aí eu só sei que foi assim. Eu nem dei tchau pros alunos lá. Tio, tchau. Oh, meu Deus. Não volto mais. Até hoje tem uma amiga minha lá que diz assim, professor Daniel, você está nadando pelado no Tocantins. Ela acaba comigo. Até hoje ela fala isso assim. Tem alguns alunos, já faz o quê? Já faz 5 anos, mais de 5 anos isso. E o professor Daniel, não sei o quê. O professor Daniel nos abandonou. Está nadando pelado com os índios no Tocantins. Aí eu falo, ganhando 3 vezes mais que a senhora. Que delícia. Aí ela fica brava, não precisa ser assim também. E Mas foi que assim. bacana. Foi E assim. você tá feliz aqui no Tocantins? Pretende voltar pra lá? Não, De jeito nenhum. não, eu acho que sinceramente, se eu pensar em voltar, vai ser assim, daqui a muito tempo mesmo, sabe, assim, aposentado. Eu pretendo terminar as minhas últimas aulas numa escola, numa cidade pequenininha chamada, eu falo pra minha mulher, ela dá risada, eu quero trabalhar numa cidade chamada Ilhabela. O meu sonho é dar aula em Ilhabela. Eu quero acabar a aula, ficar sentado olhando pro mar. Entendeu? Só Olha desfrutando. isso. Ou se não, em Mongaguá, em Itanhaém. Tem uma Não, escola em Itanhaém. você tava no litoral norte, tá melhor no litoral Isso. norte do que o sul. Sim, não, mas é assim, tem que ser assim, entendeu? Sabe, aquela coisa meio paradisíaca, acabou a aula, ficar olhando assim. Uma cidade que só tem um ônibus que vai e o ônibus que volta. Não tem um ônibus que vai e um ônibus que volta, entendeu? E assim, como a gente vai ter que trabalhar até ficar, né, até os 70 e poucos anos, então eu quero pelo menos... Mas isso aí é um projeto assim muito lá à frente, eu ainda pretendo... Já tenho alguns projetos no Tocantins, projetos importantes como professor aqui, não só atuando como professor, mas também como evoluindo, né, a questão da minha própria formação acadêmica, né? Eu preciso também que os meus filhos tenham uma condição melhor de estudo. Os meus filhos mudaram muito de escola, mudaram muito de lugar, por causa da mudança para o Tocantins, até você se adaptar. Porque assim, a vida em Palmas é uma vida muito tranquila, mas se você mora numa quadra e se muda para outra, às vezes dá a impressão que você mudou de cidade. Porque você precisa repaginar a sua vida. As coisas aqui, é tudo ali do lado, mas é tudo longe. Sim. Entendeu? É rapidinho de chegar, mas é tudo longe. É diferente de São Paulo, Nossa, onde é o tudo contrário de São Paulo, Em exatamente. São Paulo, tudo é perto. Mas você demora muito para chegar. Aqui, tudo é muito longe e você chega rápido, mas é longe.
Então é uma outra dinâmica de vida. É. E isso aí era muito importante, porque em São Paulo eu não almoçava na minha casa, hoje eu Não, almoço São na minha Paulo, casa São todo Paulo dia. não se tem vida. É. Você leva 2 horas e meia para chegar no trabalho de manhã. A ideia de almoçar em casa tá fora de cogitação. Totalmente. Com gargalhadas ao fundo, quando alguém fala vamos almoçar em casa. Vamos almoçar em casa. Leva mais 2 horas e meia, 3 horas para você chegar em casa à noite e a hora que você vê, você passou 1/3 da sua vida no carro. No carro, se você tiver um carro. É. Então, e aí eu vejo que, assim, em relação à qualidade de vida, em relação a meus próprios filhos e para mim também, foi a minha vinda para cá, ela foi fundamental. Aí eu acho que o que fica por trás do trampo ficou mais fácil, porque você tem uma qualidade de vida melhor, você tem uma vida mais saudável, então você consegue desempenhar tudo aquela coisa que fica por trás da atividade do professor, Sim. que é a prova, preparar a aula, preparar o material, pensar no que você vai fazer, estudar certas coisas, porque o aluno acha que não, o professor Não já estuda, sabe tudo. né? Já sabe. Claro que eu falo que a gente tem repetição da mesma ideia várias vezes. Isso não quer dizer que você saiba tudo, é que você todo ano vai falar daquele, professor, o senhor decorou todos esses livros da história que o senhor conta? Eu falei, não é que eu decorei. É porque todo ano eu vou falar sobre disso, né? Então, claro que eu vou melhorando, a gente vai melhorando, tá? Porque eu falo para eles assim, essa coisa de que a gente é ótimo, eu sou ótimo, eu não gosto dessa coisa, somos ótimos. Eu falo que mesmo amanhã, daqui a 10 anos, eu estarei procurando ser ótimo. Porque no dia que você chegar à conclusão de que você já chegou num ponto máximo, você pode morrer no outro dia. Eu tenho certeza que aqui no seu trabalho, né, que é maravilhoso, você não vai falar assim, não, agora Tô pronto. Aí, quer dizer, aí amanhã você não vai fazer mais nada. Não, é muita ilusão o tô pronto. Mas pronto pra quê? Pra quê? Pra acabar. Ele vai fazer outra coisa, entendeu? Pronto pro próximo passo, no máximo. Entendeu? Então, por exemplo, eu acho que eu procuro ver como professor assim, tá, agora eu já fiz assim, vou fazer diferente, agora eu vou de outro jeito. Eu quero um outro desafio, outras pessoas, outros lugares, outros contextos, porque é isso que te estimula a ser o profissional. Eu acho que, assim, hoje eu tenho plena certeza que sou um professor muito melhor do que eu cheguei aqui e sei que posso ser ainda muito melhor do que eu sou hoje, porque senão é melhor parar. E eu acho que isso é para tudo, né? Não é só para ser professor. Deveria ser, pelo menos. Por exemplo, se você avalia seu trabalho como policial no início e hoje, você hoje é melhor do que você foi no início. Tipo assim, eu falo até brinco, não, eu já estou muito velho para esse tipo de coisa, eu não estou mais preocupado com isso. Quer dizer, algumas preocupações que eu tinha antes, talvez hoje não tenha tanto, ou enxergue diferente, porque a experiência... As percepções vão mudando, né? A gente tá falando disso outro dia, né? E assim, aí eu vejo professores jovens, eu acho muito idealismo, muito não sei o quê, muita vaidade. Mas assim, não, vai chegar um momento que você vai estar assim, não, eu quero... A ideia é outra. Eu brinco com eles assim, quando vai... Que eu vejo que eles estão meio agoniadinhos, assim, quero ir embora. Eu falo, gente, não tem uma pessoa aqui dentro dessa sala que mais quer ir embora do que eu. Aí eles ficam meio assim... Falei, não, gente, não tem. Se vocês querem. Ai, professor, o que que o senhor fala? Aí eles não. Se magoam. Aí eles se magoam. Eu acho engraçado. Eu sou. Vocês podem querer ir embora. Eu sou especialista em responder aquilo que eles não esperam que eu responda. Tipo, uma coisa que eu odeio quando o aluno fica com a mochila nas costas. Dá a impressão que ele quer sair correndo. Mas o cara tá olhando no relógio, Eu falo, meu filho, já vai acabar. Não tem alguém que mais quer que acabe isso aqui do que eu. Um dia eu vou chegar aqui e vou dar uma casa mochila nas costas, vamos ver se vocês vão gostar. Não dá a impressão que a pessoa quer sair correndo? E calma, meu filho. Que coisa. Aí, quando eu vejo o aluno muito agoniado, eu falo, calma, falta 20 minutos. Nossa. Aí eu falo a hora. Mas eu nem perguntei, falei, mas eu só tô sentindo. Já faz tempo que eu tô aqui nesse negócio aqui. Eu até já sei que você vai me perguntar. Outra coisa engraçada que eu também comento com eles é quando eu explico uma coisa, preciso de gramática. Você já sabe qual é o erro que eles fazem, né? Confundir a terceira pessoa lá,
jeito indeterminado, mas às vezes no contexto tem. Ah, os meninos vieram aqui, chamaram você, mas você não atendeu. Esse chamaram os meninos que estavam na outra frase. Então não é. Houve contexto, você sabe quem é que chamou. Isso. Aí, quando eles erram esse sujeito, assim, é que você achou que era isso. Credo, professor, como é que o senhor sabe isso? É porque eu sou mago. É porque toda vez é esse mesmo tipo de erro. Que se repete por 20 anos, não nas mesmas pessoas. Não nas mesmas pessoas. Mas o erro você... Aí eu falo, aí eu falo assim, como é que o senhor é que eu entrei na sua cabeça? Eu sei tudo. Mentira. Professor Xavier. Você vai andar com a cadeira de rodas. Mas eu acho sim que é possível, viu, Daí? É possível sim, desde que você... Primeiro que eu gostaria até de dizer assim, que sejamos professores, né? Escolham essa profissão. Ah, mas eu quero fazer medicina, seja professor de medicina. Ah, mas eu quero ser engenheiro. Pô, seja engenheiro. Seja professor da na área de engenharia. engenharia. Por que não? Por que não esta possibilidade? Verdade. Claro que eu não estou querendo dizer que a gente precisa abandonar a escola, o ensino fundamental, tal, que sempre vai ter alguém que vai ser professor. Mas é importante que se estimule, que se pense, é importante também que se valorize o trabalho do professor, principalmente do professor da educação básica, do ensino fundamental 1. Eu tive uma experiência no Fundamental 1 que até hoje eu fico, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu entrei numa escola, minha mulher é pedagoga, ela tem uma tranquilidade, ela fala, é tão bom dar aula para os pequenininhos. Eu falo assim, credo. Aí ela fala, eu que não daria aula para esses meninos do ensino médio. Eu falei, não, no ensino médio é fácil, fazer meu filho sai da minha frente e ele vai para lá, entendeu? Tipo, menino chato, não sei o que e tal. Não, aí eu falo assim, menino chato, eu falo pro meu filho chato, ele, vai dar certo. E aí a experiência foi horrível, porque um menino levantou, o outro apertou um botão, o outro empurrou não sei quem, e eu pedindo, calma gente, calma, não sei o que e tal. Aí, gerenciar o caos. Aí eu fiquei olhando assim, eu percebi que já era, né? Aí uma menininha virou pra mim, tio, eu acho que nossa aula não deu certo. A menina virou pra mim, tipo assim, parecia, sabe aquele filme Um Tira no Jardim da Infância? Eu me via aquela cena do Arnold Schwarzenegger, vamos transformar essa preguiça em músculos. É um homem desse tamanho, que assim... Aí a menininha assim na minha casa. Com toda assim, a sensatez. Com o arauto dos seus 5 anos, com toda a sua... tio, acho que a nossa aula não deu certo. Aquele dia eu fui embora, nunca mais voltei. Falei pra diretora, falei, muito obrigado. E eu pensei em tudo. Eu pensei no livro. Eu pensei o que eu ia fazer. O pensamento foi lindo, a execução. Mas eu sempre achei e continuo achando que o professor do ensino fundamental, ele merece ganhar muito bem, ele merece ser reconhecido, porque ele fica com a parte que eu considero mais difícil do rolê. Eu falo que, assim, por exemplo, quando eu dei aula no ensino fundamental, eu fazia questão de ser o professor, dei aula, passei muito tempo ensinando gramática no ensino fundamental. E eu fazia questão de ser difícil. Por quê? Porque eu cansei, você já deve ter recebido alunos também que estudavam no ensino médio, aí eu não aprendi isso lá no 6º ano. Eu não fui assim. Botam na conta do professor. Botam na conta do professor. Então eu cheguei para os meus alunos no ensino fundamental e falei assim, vocês nunca vão poder chegar no ensino médio, sendo eu ou qualquer um, dizer assim, Daniel me explicou isso. Porque não estou dizendo que é um erro, cada um tem um pensamento. Eu acho que, às vezes, o professor do ensino fundamental, e eu sou professor do ensino fundamental, então não estou dizendo, você está falando bobagem, você nem dá aula lá. Não é isso. Tem lugar de fala. Não, mas é assim, o que me incomoda é essa ideia de que a criança não tem capacidade de entender conceitos complexos. Eu acho que quanto mais complexo você ensinar e quanto mais cedo, é mais fácil. Claro que você não precisa ensinar de um jeito complexo. Entendeu? Tipo, eu fico doido com o abstrato. É o que não pega. O abstrato é o que não pega. Aí conta essa mentira pra criança lá, aí ele chega lá no ensino médio, aí eu falo,
Gente, esquece. Esse negócio de abstrato, que não pega é bobagem. O ar, eu não pego o ar, mas o ar é concreto. Como que o ar é concreto? Então, quer dizer, aí fica uma coisa de doido pra explicar. Mas fica mesmo, porque o conceito do... Se é que a gente está falando de substantivo concreto e abstrato, Sim. é difícil você explicar para a criança que é aquilo que é capaz de... Mas aí você precisa Precisa se trabalhar virar nos 30. com a imaginação e Com mostra. certeza. Então a gente tem que. Essa era a primeira coisa, parar com essa coisa de que não se pode explicar. E eu acho que é mais fácil explicar. O momento de ensinar isso é agora. Para São o ensino esponjas. médio, ele olhar para o substantivo de outra forma, na construção do texto. Mas não, aí você tinha que fazer o quê? No médio, ensinar coisa que talvez não tenha sido fixado no Fundamental 1. Não que eu acho que agora temos que eliminar, só explicar. Não, faz parte. Eu gosto muito, tem gente que não gosta muito, mas essa reforma que houve do ensino fundamental com a BNCC, ela foi uma reforma que eu achei importante de deixar coisas complexas da linguagem sendo explicadas ainda no ensino fundamental. Entendeu? Porque é onde tem que ser explicado mesmo. E no ensino médio você já pensar em a gramática um pouco mais reflexiva. Mas de repente ele refletiu uma coisa que ele não sabe o conceito. Como que eu reflito um conceito que eu não tenho? Aí eu vou ter que ensinar o conceito. Aí quando for para refletir, você não refletiu nada, porque não tem mais tempo. E aí, como é que fica? Então essa é a minha visão em relação ao ensino, não ensino só da gramática, né? Por exemplo, a mesma coisa também com a literatura, né? Que a gente tem. Eu não achava que eu ia ser professor de literatura. Foi a vida, oportunidade de mercado, havia uma lacuna em Palmas, alguém que se prepusesse a dar aula de literatura, que é uma realidade um pouco diferente de São Paulo, né? Em São Paulo, o professor não escolhe. Aí eu vou ser professor de literatura. Aí a mulher olha pra tua cara e fala assim, legal, mas aqui a aula é português. Entendeu? Das escolas particulares, porque eu sei que na escola pública o professor trabalha com todas. Né? Então aqui no esquema de frentes, que é uma coisa que é muito, me parece, eu não conheço, que é meio que herança de Goiás, Goiânia, né? Que parece ter essa coisa de trabalhar com frentes, pelo menos é o que eu escuto aqui. Não que em São Paulo não se trabalhe, hoje até se trabalha, mas não era uma coisa... Você estudou em São Paulo, não tinha. A professora de química era uma, ela dava toda a química. Sim. Professor de português dava todo o português. Tinha, professor, hoje é redação, vamos redação. Nossa, eu ficava super feliz quando eu descobri que eu podia dar aula só de gramática. Então, mas assim, se você... mas isso é uma realidade aqui. Daqui. Mas eu não tenho a minha cunhada diz que ela tiver aula de literatura, ela vai passar fome. Ela diz assim, não. Mas é verdade. Por quê? Porque você acaba... Tem 10 aulas de português. São 4 de... 5 a interpretação de texto, 3... Vou errar na conta, tá? 3 literatura e 3 gramática. Ou você pega aquilo tudo e se vira, ou então você vai ficar tendo que se deslocar em 10 escolas. Mas aí em São Paulo o que eles fazem? Eles, por exemplo, essa escola particular que eu trabalhava lá, eu trabalhava de manhã, de segunda a quinta, eu dava gramática num dia, né? Pegava todo o ensino médio, dava gramática, aí no outro dia só dava a parte da literatura, no outro dia eu dava a interpretação, que já estava ali dentro, e aí no outro dia eu dava espanhol, que eu tinha aula de espanhol também. Mas como espanhol era uma aula, então, no sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro. Aí eu dava uma manhã, já matava isso. Na verdade, uma aula de espanhol também tinha lá no outro dia, que não... Mas fechava as 6 aulas de espanhol, o resto de português no ensino médio. Mas era português. Lá eles falam assim, não, ele é o meu professor de gramática, de literatura. Não, ele é meu professor de português e espanhol. E tipo, dentro de português a gente dividia entre gramática, literatura, redação, interpretação, só para fins de organização do qual parte do material será trabalhado naquele dia. Qual parte será trabalhada naquele dia. Não por uma questão de... até porque se a mulher virasse para mim e falasse assim, eu não vou contratar uma pessoa aqui para vir dar um dia de aula. Quem é que vai vir aqui para dar um dia de aula? Só se fosse professor de espanhol. Aí o professor de espanhol iria. Sim. Porque ele já está acostumado com isso. Ele vai um dia numa escola, outro dia na outra, outro dia na outra, 2 dias em uma, mas acabou a manhã dele. Por quê? Porque a matéria dele comporta um horário só.
Mas, não, professor de português, não. O professor de português, parecia jogar. Quando um professor de português saía de uma escola para outra, parecia a contratação de jogador de futebol. Eu tirei o professor da escola tal, não tava indo passar com a uniforme, beijar a camisa, assim. Uma coisa assim, era, meu Deus, você tirou o professor da escola tal. Hoje já está um pouco diferente, porque, como eu falei, tá até comentando com você, na minha região não tinha faculdade pública. Só agora que tem. Era um conglomerado de faculdades particulares que dominavam o mercado. Então não tinha essa coisa de cursinho. Eu fui descobrir cursinho aqui no Tocantins, o que era cursinho, porque as pessoas queriam tanto cursinho. Eu ouvia falar em cursinho na minha região, mas para entrar nas faculdades da minha região, aí eu tenho amigos meus que falam assim, ah não, se meu pai paga R$500 aqui, sei lá, para estudar nessa escola, ele vai pagar R$500 para fazer faculdade ali na X. Não era um desejo e um obstáculo. Entendeu? Não era, nós vamos ter que estudar para passar. Não, todo mundo ia passar. Então não tinha essa cultura do vestibular. Eu via lá, Enem. Gente, eu nunca vou esquecer, quando eu cheguei aqui no Tocantins, que os alunos falavam de Enem para mim, eu falei assim, vocês estão loucos falando de Enem aqui? Lá em São Paulo, uma aluna minha, tudo bem que hoje é uma cultura diferente, mas na época, só uma menina falou para mim assim, não, professor, eu vou fazer o Enem. Numa sala com 25 alunos de terceira série de ensino médio, número razoável, uma aluna disse, não, eu vou fazer o Enem. Tipo, não era uma cultura da minha região. Agora, com várias faculdades, 6 anos depois, agora tem cursinho. Não que não tivesse naquela época, tinha. Mas assim, para entrar numa faculdade particular, uma faculdade pública, na minha região, o cara tinha que morar em outra região. Quem queria sair de lá? As pessoas de Santos, elas não saem de Santos. Não, lá realmente assim, eu sou de Taubaté, as pessoas não saem de Taubaté. Quantas pessoas de Taubaté você conhece aqui, que tá aqui? Hoje, que eu tô aqui faz 16 anos, umas 5. 5. Mas assim, e essas mesmas pessoas têm a mesma impressão, mas ninguém sai de Taubaté. Sim. O cara mora com a Do mãe. eixo Rio, São Paulo, Minas ali, ninguém sai dali. É difícil. Eu vejo, por exemplo, a pessoa mora com os pais numa casa, os pais morrem, elas moram nessa mesma casa. Aí, eventualmente, se tem mais um irmão é que, por exemplo, se tem um irmão, uma irmã é fácil. A irmã vai morar com o marido. E o filho fica lá na casa que era dos pais. Isso é muito comum. Entendeu? Aqui já não. Aqui as pessoas são mais nômades, vamos dizer assim. Sim. É um hábito. Eu vou sair da minha região, vou morar em outro lugar. É verdade. Eu vou... Ou meus pais estão no interior, eu vou morar na capital. Isso é muito normal. Mas na nossa região lá, não tinha. Então, é até por isso que as minhas expectativas como professor eram diferentes. Ser professor lá era uma coisa. Ser professor aqui é totalmente diferente. Eu acho que dá para contar no dedo. Acho que eu tenho 2 alunos lá, era que eu dei aula para muitos alunos em São Paulo. Falaram para mim, não, eu vou ser médico. Aqui 70% no mínimo. 70% no mínimo, nas escolas que a gente atua. E quero ser médico. Então, é uma outra expectativa do professor, é uma outra... como é que fala? Aqui é mais ambição as pessoas. Sim. É verdade. Até pelo histórico, né? O Tocantins é um estado de desbravamento, né? Existe esse espírito na população. É verdade. Então, esse espírito do desbravador, a gente vem aqui para desbravar. Eles desbravam o próprio caminho. Então, eu quero ser, porque eu vou ter, eu vou ser, eu acho isso muito bonito deles. Mas, assim, é o que eu digo, são realidades diferentes. Você é feliz sendo professor? Sou. Eu acho que, como eu disse, eu não me veria fazendo outra coisa. E eu me sinto professor mesmo. O que me deixa muito triste é que eu vejo muitas pessoas atuando como professor, mas não sendo. E isso me incomoda. É o bico. Às vezes... Eu digo bico não como segunda atividade. Sim. Porque eu sou policial, sou professor, estou fora de sala de aula há 1 ano, mas sou professor antes de ser policial. Sim. E as 2 profissões sempre me encantaram. Então, o fato de eu ter a polícia, eu não me vejo menos professor por conta disso. Até porque é uma questão de vocação, e nem o contrário, é uma questão de vocação.
Mas hoje tem muito professor que está ali para pagar as contas e o que não que haja demérito eu não nisso. acho hipocrisia a gente dizer que ninguém está ali por diletantismo, né? Aquela coisa meio assim, estou aqui pelo amor, a educação. Ninguém aqui está sendo hipócrita. Pagar as contas. É claro, eu acho. Mas é assim, tem um professor, ele tem muitos vídeos, né? É um professor de matemática. Um cara que eu gosto muito de ouvir o que ele fala, um dele é Ledo Vaccaro. Tem muitos vídeos aqui no YouTube e ele fala muito sobre ser professor, mas ele tal. E tem algumas falas dele que é assim, aquela coisa assim, escola, ele tem uma fala assim, escola é família. Não, cacete, a família não te manda embora. Ele fala, não é assim. O que me incomoda não é isso. Eu acho que nós trabalhamos em empresas, mas não somos escola ainda. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre... Tem a questão da empresa, sim, mas nós somos escola. E eu acho isso bonito. Claro que eu já dei aula de graça, eu já dei aula e não cobrei, eu já dei aula. Não estou falando que tem que fazer isso e porque eu fiz isso eu sou mais ou menos professor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que ser professor... Ei, Google. Desliga a tomada lá. No momento... Cala a boca, meu irmão. Pronto, agora que a Google quebrou o clima... Não, mas dá pra falar. Meu pai. Então, acho assim, obviamente que trabalhamos para empresas, mas eu ainda acho que a escola é uma empresa diferente. Né? É claro que eu trabalho bastante para sustentar a minha família, ter uma remuneração, mas ainda tem que ter não sei, tem que ter a liturgia do negócio, como eu lembrava dos meus professores, entendeu? Eu me tornei professor vendo os meus professores. Tipo, eu não me imagino que a minha professora Angelina, meu professor Gomes, claro que eles ganhavam dinheiro por aquilo. O professor Gomes não tinha carro porque não queria. Ele ia no ônibus dele com a malinha dele, aquela malinha, parecia a malinha 007, um senhorzinho, parecia aquele do Up, aquele senhorzinho do Up, com aquela mochilinha dele aqui. Você via nele, falou, pô, ele é professor. Era um orgulho. E eu tenho muito orgulho de dizer, não, quando a pessoa fala, ele é professor. Entendeu? Não, assim, é professor aqui. Entendeu? Eu acho que existe essa diferença, né? E os alunos percebem quem é o cara. Não, esse cara é professor. Verdade. Esse cara é professor. Isso se assemelha muito a uma posição paternal do professor ser aquele que só fala e só faz as coisas para o seu bem, para que você seja uma pessoa melhor, para que você cuide melhor da sua família e se sinta feliz com as suas escolhas. Eu acho que o professor, assim como o pai, ele desperta essa percepção no aluno. Claro que a gente é falho, os pais são falhos, os professores são falhos, o ser humano é falho. Mas eu sempre tenho que falar assim, não, vocês têm que fazer o que eu falo, não o que eu estou fazendo. E eu fico imaginando assim, e eu falo, assim, se eu tivesse ouvido alguns professores, algumas pessoas, talvez eu tivesse, não vou dizer sofrer, porque não é sofrer. A gente passa pelo que tem que passar, né? Mas talvez eu tivesse optado os caminhos diferentes, entendeu? Sei, eu acho que... E também a paternidade mudou muito, né? Eu fui pai aos 27. E eu digo que até os 27 eu não contribuí muito, assim, tipo, o que você fez? E, tipo, já era muito tempo, né? Porque 27... Tipo, eu tô trabalhando desde os 17, são 10 anos. Se me perguntasse, Daniel, o que você construiu? O que você fez nesses 10 anos dos 17? Tudo bem que nesses 10 primeiros anos, né, entre os 17 anos e os 27 anos que eu dei aula, muito tempo eu não dei aula. Foi meio esparçado. Mas o que você construiu? Eu tive muita experiência. Isso foi bom. Mas... Aí eu não digo assim, só foi isso, não. Foi a experiência.
Porque em outros setores talvez eu não tenha investido. Aí é que tá essa coisa assim, eu poderia estar vivendo melhor. Hoje eu já consegui restabelecer, mas poderia ter vivido um pouco melhor como professor, se eu tivesse olhado o mercado, pensado na minha formação, pensado em... Porque eu conheço várias pessoas que ainda moram lá na minha região, que são professores que estão trabalhando em prefeituras que pagam muito bem, entendeu? Conciliam com 2 prefeituras, e eu vejo que são pessoas que estão viajando, são pessoas que estão aproveitando a vida, tão bem, tão bonitas, estão se sentindo bem. Não é bonita, eu digo pessoa bonita, não é uma pessoa bonita no sentido da beleza, não. A pessoa está bem, você fica, sabe quando a pessoa tira uma foto, ela tá na praia com os filhos e com o marido e você percebe um sorriso genuíno? Então a pessoa tá bem, entendeu? Sim, claro que ela pode ter os problemas dela, pode ser várias coisas, mas assim, você percebe que ela, olha, uma pessoa que está vivendo como professora. Pessoa próspera. Uma pessoa que prosperou, ela está morando numa outra casa, melhorou de vida, trocou de carro. Então existe a possibilidade de você ser bem sucedido como professor. Mas se você for professor, né? Mesmo que você concilie ser professor com outras atividades, porque isso não é um problema do ser professor, é ser professor no Brasil. Né? Eu queria que a gente fosse igual ser professor na Finlândia. É lindo o professor na Finlândia. O cara trabalha numa escola só. E aí, quando ele é muito bom professor, ele é colocado numa escola com alunos com índices piores, porque ele precisa levantar o índice daquele aluno. Olha o raciocínio. Exatamente. Olha que interessante isso. Porque é muito fácil você dar aula numa escola onde todo mundo é bom aluno. E quem é que vai dar aula naquela escola que o aluno precisa subir? Mas assim, você precisa de um sistema sério, de avaliação séria. Mas é uma coisa que está muito ligada à educação. Não me lembro onde foi que eu vi isso, já faz alguns anos, que um funcionário de uma empresa aqui no Brasil foi para a Alemanha, na matriz da empresa. Chegando lá, o funcionário de lá foi recebê-lo e coisa e tal, foram para a empresa de lá um pouco mais cedo. Tinha que entrar às 8, chegaram às 7h30. E o estacionamento estava tudo vazio. E ali era a porta de entrada. E o funcionário parou o carro num lugar mais longe. E o brasileiro perguntou, por que você não parou lá, mais perto? A gente chegou mais cedo. Ele falou, não, as vagas mais próximas são destinadas para quem chega atrasado. Fica mais perto da porta. Me deu até vergonha de pensar, nossa, coisa tão óbvia. Mas eu, na minha tacanhice mesquinha, eu ia parar o meu carro do lado da porta e falar, cheguei primeiro, otário! É igual o esquema do metrô no Japão. A pessoa faz a fila de um lado. Porque as pessoas, para eu entrar, as pessoas estão lá dentro precisam sair. Não, eu só estou preocupado em entrar. Quem que vai sair, Bruno? Quem já não saiu antes? Tipo, não tem nada. E assim, eles ficam extremamente... meio assim, existe um sentimento... E assim, o cara da primeira fila, ele é meio que o guardião da moral ali do negócio. Porque, por exemplo, se é o primeiro da fila, aparecer uma grávida, ela fica na sua frente. E você que tá aí, a grávida, ela vai colocar outra. Porque o que não tem nenhuma, vamos supor assim, nenhuma especificação para ele poder estar na frente, ele é meio que o guardião. Não, você pode vir pra cá. Não, agora tem 200 grávidas na frente dele. Ele tá lá, ele é o 201. Então, eu acho... Mas é uma questão de cultura, uma questão de educação. Você acha que o Brasil está melhorando nesse aspecto? Você acha que esse volume de informação que surgiu de uns tempos para cá, agora que tem o YouTube, agora que tem o YouTube, Instagram, TikTok, essas redes sociais. Nós temos um mar de informação, muito conteúdo e pouca produtividade. Eu acho que aproveitar esse conteúdo tá difícil. O pessoal passa a maior parte do tempo olhando cachorrinho e gatinho na internet. Eu não sei, porque eu acho que, assim, vou dar um exemplo, redação. Eu não posso pesquisar vários assuntos, vários sites que falem sobre o tema que eu vou falar. Qual vai ser a redação que você vai fazer? Eu vou fazer uma redação sobre saúde masculina. Aí, em vez de ele pesquisar sites que falem sobre o que o homem cuida menos da saúde em relação à mulher. O que há... Exemplos. Não, ele vai procurar uma redação pronta. Isso é verdade.
Aí Ele não vai estimular o próprio cérebro, ele quer Eu não pronto. me incomodo. Que é o se pronto. eu não me incomodo. Você fala assim, não, pessoal, isso aqui eu li um site que a mulher disse isso. Não, mas ele não lê. Ele vai num site, ele corta aqui, ele põe aqui. Aí ele vai no outro. Pega outro pedaço. Parece um Frankenstein. Eu falo uma redação Frankenstein. Exatamente. Ou senão ele pega 10 redações sobre esse tema. Aí ele tira a introdução de uma coisa da outra, ele entrega. Aí eu falo, não, pra mim tudo bem, mas você tá enganando quem? Que eu só falo isso. Eu vou corrigir o que me entregarem. Eu vou dar nota, eu vou dizer parabéns. Mas será que foi você mesmo? A vergonha é sua, não é minha. Entendeu? Então, o que me incomoda muito é, assim, quando a gente ia fazer uma redação, onde que a gente ia pesquisar, por exemplo? Trabalho, a gente pegava a Barça. Barça. Eu ia falar pra você. Você perguntou, a Barça já veio na... Entendeu? Pegava um livro, pá, aí vai lá, não sei o quê, fazer um trabalho sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial. Aí ia lá no Revolução Industrial, aí 18 páginas da Revolução Industrial. Muito bem, a gente não sabia fazer nada também, porque a gente só pegava lá e copiava do jeito que tava lá. Entendeu? Mas assim, hoje não. Hoje eu. Aconteceu uma vez uma coisa muito engraçada. Eu pedi um trabalho sobre um país, o aluno pesquisou no Wikipedia. E eu queria que fosse em espanhol. Ele me trouxe o trabalho sobre o país, em provençal. Estava num dialeto da região francesa. Ele achou que era espanhol. Aí eu coloquei lá o nome do país, pá, ele trouxe o trabalho. Ele falou, professor, o senhor não fala provençal? Pô, o senhor me desculpe, que eu sou tão fluente em todas essas línguas. Sabe quando eu peguei o trabalho, comecei a ler, eu falei, isso aqui não tá em espanhol. Aí eu fui olhar, né? Aí em Provence. Eu falei, está em provençal. Sensacional, até rimou. Então a gente tem uma gama, uma facilidade de acesso à informação, mas eu não sou... não adianta eu ficar aqui reclamando. Uhum. O que eu costumo dizer é assim, tá, esse é o problema, então vamos conversar. Gente, para com isso. Toda aula parece um sacerdócio. Vamos aproveitar o que a internet nos proporciona. Isso é tão dito nessa casa. Muito. Entendeu? Eu tenho um menino de 15. Então, eu tenho um tá 8, ele só... Meu Deus. Não é possível que de tudo que a internet ofereça, só isso é o que presta. É verdade. Não é possível. Eu não acredito. Entendeu? É óbvio que você precisa de um momento lá, um momento que a pessoa se distrai, um momento que a pessoa nem use a internet. Acho isso tudo muito importante. Uhum. Mas até porque hoje, né, nós temos aí pessoas com distúrbios por causa do celular, da internet, tá, aquela coisa toda. Nós vivemos uma geração, nós vivemos numa época onde tudo gera um distúrbio. As pessoas hoje, elas não sabem mais lidar com frustrações. Desde que o celular está na mão das pessoas e a todo momento elas estão sempre se distraindo, seja com redes sociais, seja com joguinho, seja com o que for, quando as pessoas estão privadas de alguma coisa que lhes dê prazer, e elas se veem, na minha percepção, tá? Elas se veem obrigadas a estudar, a ter disciplina para coisas que não são prazerosas no primeiro momento, em que a recompensa vem depois, a tendência é que elas apresentem muitos problemas ali. E assim, aí tudo vai vir não, eu gosto de beber água. Aí as pessoas tornam um vício beber água. Aí o que é bom se torna ruim. Uhum. Então tudo aquilo não. Ou, por exemplo, aqueles alunos que estudam, nossa, um aluno que estuda, ela estuda compulsivamente. Não sai de casa, só estuda. Gente, claro que vai ter um sempre resultado. O exagero de tudo, né? Tudo que é feito com extrema dedicação, ela acaba sendo um comportamento viciado. Ninguém consegue lidar. Não, eu gosto muito. De forma saudável, né? Eu gosto de cantar. Aí a pessoa só faz isso. Só quer cantar. Não, eu acho que isso é ruim. Eu tô falando qualquer coisa. Hoje tudo é um vício. Não sei o que é vício. Porque é sempre o excesso. As pessoas não conseguem gerenciar o tempo, Não. nem a própria vida. Não. E no nosso tempo você não tinha muita escolha. Desenho passava de manhã. Desenho passava de manhã. Você chegou depois... Não, hoje tem um canal que passa desenho o tempo Sim. O inteiro. dia todo.
O dia todo. Não, primeiro que se eu falasse pra minha YouTube. avó que eu ia assistir desenho, como é que ela fala? É engraçado. Não, foi lá naquele canal, nossa, eu vou esquecer. A primeira vez que quando chegou a TV a cabo na minha casa, eu coloquei no Cartoon Network 9 horas da noite. Meu Deus, surreal. Eu estava vendo um desenho 9 horas da noite. Uhum. Aí a minha avó, tem uma coisa errada aqui, hein? Bota na minha novela! Entendeu? Então, é assim, são situações diferentes. Como eu falei, hoje nós temos muita informação, mas não estamos conseguindo, eu me incluo também, a gente também, não consegue transformar isso em conhecimento. Gerenciar esse acesso, gerenciar esse acesso. De fato, um complicador de toda acho que uma coisa da geração, né? E a gente viu um vídeo essa semana muito interessante sobre esse processo do cérebro, do ser humano, em relação a aproveitar muito as coisas boas, o tempo todo tudo que é bom, só diversão, só prazer. Isso gera um desequilíbrio. Chega um momento, exatamente, chega um momento que o desequilíbrio e a descompensação que seu cérebro faz para tentar equilibrar esse lance do prazer com o dever, entre aspas, tá tudo tão desequilibrado que você não consegue mais, aí entra numa depressão, e, enfim. Sim. Isso não sou eu que tô falando, foi um vídeo realmente muito interessante. Uhum. Se eu achar e conseguir deixar aqui pra galera dar uma olhada, mas assim... É interessante. E assim, e aí eu acho que é muito função do professor, né? A gente também faz parte do processo, mas a gente não precisa falar sobre isso. A gente precisa utilizar o espaço onde ele, por algum motivo, está ali ouvindo você, com certeza. de você Com promover esse pensamento. Pequenas Não transformações. importa, né? quer dizer, eu não espero. Eu tinha muita. Engraçado, coisas que a gente aprende com. Eu tive uma experiência muito doida em São Paulo, que era ser professor auxiliar. E era assim: eu entrava numa sala com uma outra professora, com outro professor. Tipo assim, uma pessoa que pensa totalmente diferente de você, gerencia, porque nós, enquanto professor, a gente tem uma dificuldade de lidar. Tipo, não sei, daí a gente entrasse numa sala, talvez dê certo. Mas assim, mas não é todo mundo que fala assim, não vamos entrar, não é todo mundo. Vou entrar com o Darrier, aí vamos medir quem é que vai falar mais, quem vai falar menos. Não sei, vai acontecer uma sinergia de pensamentos e vai dar certo. Tem que haver afinidade. Mas tem gente que assim, mas eu não tinha afinidade com elas. Elas eram pessoas que pensavam totalmente diferente do que eu pensaria. E eu era muito novo, eu já achava que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo. Ai, cabeça. Tipo, hoje eu entendo que tudo que ela fez era o que eu tinha que fazer. Tipo, hoje eu acho que eu faria a mesma coisa que ela fez. Mas assim, e ela era uma pessoa, a professora, era muito tranquila. Márcia. Aí os alunos... Aí ela... Então, agora você vai sentar. Eu tinha... Centrada. Murro naquele menino. E tipo, porque eu já falo muito. Ah, tá, querido, fica na tua. Tá, eu gosto de... Eu inflamo muito. Hoje, menos, mas eu sou um professor de inflamar. Tal. E ela falou assim, ela falava as coisas, o menino fazia, tal, ia lá, vamos fazer. Aí ele assim, não, Daniel, não é o tempo dele agora. Você acha que ele vai ser assim a vida toda? Eu falei, acho. Naquela época eu falei, acho. Não, ele é jovem. Mas a professora era muito sábia. Então, essa professora, ela mudou assim a minha visão. Você falou, não, isso aí, se eu for gritar, quando ela gritar, não vai me lembrar coisa. Mas assim, essa coisa de, eu não vou fazer, eu não quero, eu não gosto, faz parte da aborrecência, daquilo lá, daquele setor. E eu via que ela era uma professora respeitadíssima. E eu aprendi muito a entender que o momento do jovem não é só aquele momento. Se ele não aprender ali, não vai aprender para nada. Então, foram momentos importantes aí. São pessoas com quem eu participei, não só ela, né? A professora Márcia, né? E a professora Neuza, porque eu trabalhei num colégio chamado Oswaldo Toschi, lá na Praia Grande. Ali foi um momento muito importante. Eu trabalhei 2 anos lá, mas
lidando numa escola periférica, porque eu tinha um preconceito com a escola pública, né? Uhum. Eu achava que a escola pública era um lugar onde só havia professores e alunos totalmente desinteressados, que não queriam nada com nada. E eu acredito que não era isso, não. Acredito não era isso. E eu estive lá para ver. Então eu acho que isso aí foi um tempo perdido. Eu poderia ter trabalhado mais tempo na escola pública e ter contribuído mais, e ter aprendido mais, e ter ensinado mais. Eu acho que eu perdi esse tempo. Eu acho que se eu tivesse que refazer alguma coisa da minha trajetória, teria sido essa. Não ter esnobado muito cedo a escola pública com um pensamento totalmente equivocado, porque eu nunca tinha entrado lá, nunca tinha visto. Infelizmente, há muitos na escola pública que não levam muito a sério, mas há muita gente que leva a sério. A gente cresceu, nossa geração cresceu ouvindo do Estadão, entra burro e sai ladrão. Então, assim, a gente ouviu durante muito tempo que a escola pública era ruim, que os professores eram ruins, que os alunos eram ruins. E que bom que existe esse tempo que permite que a gente amadureça e chegue a essas conclusões que você chega hoje. Eu acho que, assim, a escola era ruim porque não havia pessoas que pensaram de não, então, já que ela é ruim, eu vou lá contribuir para que ela seja... outras pessoas, por exemplo, que estão assistindo agora, que estão professores ou pretendem ser, né, para que tenha esse pensamento de, não, vou contribuir e tentar mudar a realidade do país, primeiro, do meu bairro, eu acho da minha que cidade. Eu acho que se você fizer a diferença para uma pessoa, já fez alguma coisa. Já fez, com certeza. E assim, claro, uma gama de várias pessoas que passam pela gente, eu acho que tem que deixar alguma coisa positiva. Eu acho que esse é o principal pensamento que eu tenho enquanto professor. Em relação a essa coisa de ser, né, ser alguma coisa, essa questão do trabalho, né, é claro que tudo que vem por trás do trabalho é importante. Mas eu acho que se você contribui para a sua família, contribui para as pessoas com quem você trabalha. Eu vejo, por exemplo, o exemplo de profissional que eu conheço é a minha cunhada. Ela é bancária. Ela seria uma ótima pessoa para você entrevistar. Ela está em São Paulo. Eu não sei se vocês podem fazer alguma coisa assim. Estamos trabalhando nisso. Eu acho, mas seria interessantíssimo. Ela é uma pessoa assim, ela é bancária, mas ela está no teatro. Que top. Porque ela descobriu que o teatro era uma válvula de escape. Mas eu acho que é interessante a forma como ela é bancária. Tipo, ela fica aquelas... Sabe, imagina você vai ao banco, você já fica tipo assim, aquela coisa, aquela mesma pessoa que vai lá, eu vim aqui pra tirar meu salário, não consigo tirar. Todo mês aquela pessoa vai lá e ela tem uma paciência, ela tem uma coisa toda. E assim, ela é uma pessoa feliz. Eu não vou dizer que ela é uma pessoa mais feliz sendo bancária, não sei. Mas eu vejo ela sempre falando com muito orgulho. Não, eu sou bancária, ela já fez muitas outras coisas, ela é mãe de 4 filhos, casamento. Então eu vejo, né, um exemplo. E assim, eu olho assim, ela é uma pessoa feliz falando das coisas ruins do trabalho dela. E tipo, claro que eu acho que a profissão nossa, de professor, há muitas coisas mais boas do que ruins. Também acho. Entendeu? Acho difícil uma profissão que tenha tantas coisas boas como a nossa. Mas eu acho assim, que as pessoas deveriam, gostaria que as pessoas que estão me ouvindo, que valorizassem mais aquela pessoa que está lá. Eu não sei se ela é o melhor professor, se é o pior, mas ele está se esforçando, né? E se você não, assim, se eu puder falar uma pessoa, parabéns, a pessoa hoje foi legal, hoje foi bom, isso é importante. E também se não foi bom, também diga também, hoje foi difícil, hein? Acontece, né? Mas eu acho importante, né? Acho importante a valorização. A gente fala muito em
os governos precisam valorizar o professor. Não, acho que nós precisamos valorizar o professor. Porque quando a sociedade passar a valorizar, o governo faz parte da sociedade. Aí é uma coisa que vai, né, melhorando. Eu acredito firmemente nisso. Daniel, meu querido, essa conversa deveria e poderia durar mais muitas horas. Vamos deixar para uma próxima vinda sua, para a gente continuar trocando essa ideia. E desde já quero agradecer a sua vinda, esse papo todo. Quero te dar os parabéns por ser o professor que você é, por ser o amigo que você é. Obrigado. E que quando os alunos ficam felizes com a sua chegada ou choram com a sua partida, existe muita razão nisso, porque realmente você é muito estimado pelos alunos e por todos nós, professores, também. Fico feliz. Eu jamais, quando eu comecei a dar aula, eu jamais esperei criar esse tipo de sentimento. Eu sempre achei que eu ia ser, você é uma pessoa legal, que dá uma aula legal. Eu acho que era esse o meu propósito. Ter ultrapassado isso muito além daquilo que eu esperava. E eu fico muito agradecido por essa oportunidade de estar aqui falando para tantas pessoas, mostrando algumas coisas de que eu penso, conversando agradavelmente sobre muitas coisas que envolvem essa vida de ser professor. Muito obrigado. Querido, eu que agradeço. Obrigada, Luana. querido. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado. Teremos mais papos como esse. Sim, com Espero que a certeza. galera tenha gostado. Se você gostou, Valeu. curta, compartilha esse vídeo para a galera assistir. E muito obrigada, querido. Um abraço do pai das letras. Tamo junto, galera. Valeu. Até o Tchau, tchau. próximo. Valeu.